prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos no capítulo 6, Israel nos dias do Novo Testamento. Vamos agora à 16ª parte. Eu separei alguns temas aí para nós podermos falar na conclusão dessa aula sobre Herodes, né? O primeiro tema que eu coloquei aí foi o imperador romano César permitir que os judeus não adorem os deuses romanos. Quando Roma tomou a Judéia, foi falado para o imperador que esse era um povo diferente. Os outros povos, eles adoravam muitos deuses. Quando os deuses romanos chegassem lá, seriam adorados também. E os romanos chegavam e adoravam os deuses locais. Eles acreditavam nisso, que todos os deuses deveriam ser adorados, todos os deuses deveriam ser reconhecidos. Lembre-se que a religião que domina o mundo nos dias do Novo Testamento é a religião da Babilônia. Por isso que você encontra os deuses gregos e romanos, era o mesmo Deus, a mesma divindade, só que um era chamado de Zeus e o outro era chamado de Júpiter, tá ok? Mas a religião era a mesma, era a religião da Babilônia. Todos eles acreditavam que todos os deuses deveriam ser honrados. Então, por exemplo, os romanos, quando eles dominavam uma cidade, no entender deles, o deus romano Júpiter era um deus maior e ele estava dominando aquele deus. Tá ok? Tanto que Júpiter em Roma era chamado de o invicto, ou seja, porque ele vencia todos os deuses. Todos os deuses foram dominados por Júpiter, na crença deles. Mas quando ele dominou Israel, foi dito para eles: olha, se você for impor a eles aqui a crença no teu Deus, vai gerar confusão, porque eles têm um Deus que é um Deus invisível, e não é permitido fazer imagem de escultura desse Deus, e eles não adoram nenhum outro Deus. Vocês vão matar todo cidadão, vocês vão acabar com o povo, mas eles não vão aceitar adorar os deuses romanos. Então, dá uma permissão especial para esse povo, eles não serem obrigados a adorar os deuses romanos. Olha, isso foi assim a salvação para os judeus. Senão, eles seriam exterminados pelo Império Romano, porque por via de regra, eles tinham que reconhecer os deuses romanos, porque isso vai ser, por exemplo, o problema que a igreja vai ter com o Império Romano. Porque os sacerdotes, a história diz, foram os sacerdotes de Apolo, no ano 89, quando João, apóstolo, vai ser preso e morto, os sacerdotes de Apolo disseram que os deuses estavam aborrecidos com Roma, porque tinha um povo dentro do Império Romano que dizia que os deuses não existiam. Que povo era esse? Eram os cristãos. Então, aqueles sacerdotes de Apolo, eles causaram uma perseguição na igreja cristã. Por que eles não acusaram os judeus? Porque os judeus, eles tinham uma lei que o César permitiu a eles. Esse César é o fundador do império, tá ok? Então, existia uma lei em Roma que deu esse direito especial aos judeus. Então, nos dias do Novo Testamento, os judeus sofriam muito, porque você ser oprimido por um povo, ver os seus parentes, que as revoltas eram muitas, aí, de vez em quando, trazia aqueles presos para crucificar e deixava eles lá pendurados na cruz. Você vê ali, de repente, o seu pai pendurado na cruz por dias, e você não podia tirar, senão você era crucificado no lugar dele. Era um sofrimento terrível, sem contar a pobreza, né, que havia de muitas pessoas. Então, era um sofrimento muito grande. Mas esse sofrimento não foi pior por causa dessa lei. Nós vamos estudar mais à frente. Nós agora estamos na morte de Herodes, né? 4 anos antes de Cristo. Ok? Mas nós vamos estudar mais à frente, cerca de ali próximo do ano 40, 50, terá a figura do imperador Calígula, que ele vai dar ordem para exterminar os judeus, porque ele vai exigir que seja colocada uma estátua dele dentro de todos os templos do império, né? O templo de Apolo, o templo de Zeus, onde tiver uma divindade, vai ter que ter também uma estátua de Calígula, porque Calígula, ele foi o primeiro imperador a exigir que fosse adorado
como Deus em vida. O César, os outros, eles eram adorados após a morte, mas ele exigiu que fosse adorado em vida. Diz que ele entrava no templo de Júpiter, vestia uma roupa igual de Júpiter e chamava Júpiter de irmão. Olha, o meu irmão Júpiter, porque dizia, eu sou Deus mesmo, eu sou irmão de Júpiter, ok? Então, mas como, vamos dizer para ele, olha, vai ter um povo aí que não vai aceitar a tua estátua não, os gregos, todo mundo vai aceitar, não estão nem aí, mas os judeus, aqueles lá que tem um templo, que eles não aceitam imagem de escultura nenhuma, e ele deu ordem, olha, pois se não aceitarem, pode matar todo o povo, acabar com o povo daquela terra. E provavelmente foi outra intervenção divina, porque ele adoeceu e morreu. Porque se era a ordem do imperador, o exército ia para lá para matar, né? Mataram numa vila pequena, a vila de Belém, é o que iriam fazer com o país todo. Bom, o segundo ponto que eu coloquei é importante também nesse dia do Novo Testamento que nós comentamos, é importante revisar. Os levitas não deveriam ser reis. Mas o que aconteceu com os macabeus? Os macabeus se tornaram reis. Então vocês observaram nessas aulas que nós tivemos, desse período anterior ao Novo Testamento, que os macabeus, eles acabaram se transformaram em reis, e assim os sumos sacerdotes, que os macabeus também eram sacerdotes, podiam ser sumos sacerdotes, né? Eles se tornou um cargo político, um governador. Então, a partir de Roma, como eles agora já não podiam ser mais reis, então eles seriam o quê? Seriam os administradores, governadores. Então eles eram ao mesmo tempo líderes religiosos e eles eram também políticos. E esse é um problema da religião da Babilônia. A religião de Babel, ela nasceu assim. Nimrod, ele era o imperador de Babel e ele era também o sacerdote. Ele e a mãe dele eram os líderes religiosos. E exatamente o que Deus ensina na história é que a igreja não deve estar separada de religião. E os israelitas estavam envolvidos em política. E o que ocorre? Quem escolhia o sumo sacerdote? Se era um cargo político, ele seria escolhido ou por Roma ou por Herodes. Pronto, é o desastre. Você imagine então uma igreja onde, por exemplo, o governo de um país, ele diga assim, olha, a partir de agora eu vou escolher o pastor que vai pastorear essa igreja aí. Hoje no Brasil, por exemplo, seria um desastre. Seria um desastre em qualquer situação. Mas com um partido de esquerda, a ideologia dele, né, imagine, Herodes, a ideologia dele era uma ideologia horrível. Era uma política corrupta, ok? E uma ideologia horrível, porque ele queria colocar a religião de Roma em Israel. Tanto que ele colocou o símbolo da religião de Roma lá no templo, que era a águia, que acabou sendo derrubada. Ok? Mas se ele escolhia o sumo sacerdote, não, infelizmente nem todos os descendentes de Arão eram fiéis a Deus. E é claro que esses que não eram fiéis a Deus iriam se aproximar de Herodes, porque normalmente o homem que é fiel a Deus, ele quer manter até distância dos políticos, né? Não estou dizendo que isso seja uma regra, pode ter homens lá que sejam fiéis a Deus, mas normalmente o cristão ele não quer estar ligado à política. Na história da igreja foi assim. Estou falando a história da igreja cristã, não é a história da igreja católica. A história das igrejas anabatistas, de onde a Assembleia de Deus saiu, tá ok? Das igrejas anabatistas e batistas, há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás, até do dia de Constantino, eles nunca aceitaram estar envolvidos com a política. Eles sempre quiseram estar separados de Constantino. Ok? Por quê? Porque a religião da Babilônia nasceu assim, política e religião juntos. Bom, o terceiro ponto que eu coloquei aí para vocês, haviam israelitas em toda parte do mundo, então, por isso haviam muitas peregrinações, ok? E essas peregrinações, elas trouxeram uma grande riqueza para Israel,
E Herodes, de posse dessa riqueza, ele, em vez de trabalhar para abençoar o povo e tornar o país melhor, ele ficou construindo palácios. Vocês viram, o Heródio, ele tinha um sistema, no período do inverno, um sistema de aquecimento, que ele era num deserto, um local que esfria, mas ele tinha um sistema de aquecimento. Era um sistema de engenharia. Os romanos, eles eram muito avançados em engenharia, tanto que vocês veem que as pontes construídas pelos romanos estão de pé até hoje, lá na Europa. Não existe a menor chance da ponte Rio-Niterói, por exemplo, construída por nós, ser a mesma daqui 2000 anos. Né? Não tem como, eles vão ter que em algum momento jogar essa ponte no chão e fazer outra. Provavelmente em 100 anos já devem ter que fazer isso. Mas as pontes que os romanos construíram estão lá até hoje. Então era uma tecnologia bem avançada na época. Inclusive existem coisas que eles conheciam que o mundo hoje desconhece. Por exemplo, os romanos, eles faziam uso de um tipo de fogo nas guerras que era chamado de fogo grego, que era um segredo que eles tinham, né? Que o Império Romano acabou tomando posse daquele segredo. Era um tipo de fogo que pegava fogo até na água, não adiantava você jogar água. Essa fórmula, tem pessoas que dizem que ainda bem que se perdeu, porque é um fogo que ele se apaga, é como se tiver uma árvore, ela vai ficar pegando fogo até ela se consumir e pronto, apagar. Mas não adianta você jogar água, não adianta você fazer nada, que aquele fogo não apaga. Hoje não se sabe como se fazia aquele fogo grego. Então, tem até documentários que falam, o mundo antigo ele não era um mundo bobo, não. Ele não tinha os recursos que nós temos hoje, mas eles desenvolveram muitas tecnologias. Bom, outro ponto que eu coloquei aí, o quarto ponto, os descendentes de Davi viviam escondidos. Bom, uma coisa para vocês, dar mais uma cola para vocês aí do trabalho que vocês têm que fazer, né, sobre Hilel, porque a história judaica, ela diz que Hilel, ele seria um descendente de Davi que vivia escondido. Ok? Porque os descendentes de Davi eram conhecidos. Quando eles voltaram do cativeiro babilônio, né, eles tinham esse documento. Lucas, ele conseguiu esse documento. Bom, Mateus, ele conseguiu esse documento. Eles mostram até genealogia diferente, porque eu falei para vocês, né, a genealogia de Lucas é a genealogia de Maria, e a genealogia de Mateus é a genealogia de José, ok? Mas então eles conseguiram esse documento. Então certamente haviam muitos descendentes de Davi, porque olha, já eram 600 anos desde o cativeiro babilônio. Aqueles familiares de Davi, eles continuaram vivendo e crescendo, e a família se multiplicando. Bom, os macabeus, eles tomaram o poder. O certo seria os macabeus então procurarem os descendentes de Davi e colocar alguém no trono. Mas você sabe o que acontece com os homens quando eles alcançam o poder, né? Os homens, quando alcançam o poder, a grande maioria deles sofre uma transformação, que é a transformação que ocorreu em Satanás, quando ele escolheu o caminho do pecado. A pessoa conviver com o poder não é fácil, não é fácil. E, infelizmente, os macabeus cometeram esse erro. Mas os descendentes de Davi certamente existiam documentos, mas eles viviam escondidos, assim como hoje existe. Quando nós chegarmos no estudo dos dias atuais de Israel, nós vamos falar dos descendentes de Davi que existem hoje. Não, hoje existem descendentes de famílias, descendentes de Davi reconhecidos. Inclusive aqui no Brasil nós temos um, né? O Silvio Santos, ele é reconhecido na história dos judeus, a família dele, a família Abravanel, essa família é reconhecida na história como sendo descendente de Davi. Eles têm esse controle. Se eles em algum momento resolverem retomar uma monarquia, colocar alguém no trono de Davi, pela profecia, isso vai acontecer. O problema é que virá um homem que ele provavelmente será um descendente de Davi, mas vai se apresentar como um descendente de Davi, mas talvez nem seja um descendente de Davi, porque alguém pode ter falseado também isso na história, ok? Mas que existem listas e
duas famílias de descendentes de Davi, que na história é comprovado que há 500 anos atrás, por exemplo, algum tataravô do Silvio Santos, ele foi uma pessoa influente na Espanha e foi expulso da Espanha durante a Inquisição Espanhola. Okay? Então, os descendentes de Davi existiam nos dias do Novo Testamento, okay? E existem nos dias de hoje. Hoje eles não vivem escondidos. Nós vamos estudar sobre eles mais à frente. Bom, essa peste também que aconteceu perto do nascimento de Jesus, que foi uma peste que nós vimos que ela enfraqueceu ainda mais a situação de Israel. Infelizmente, haviam muitos pobres, havia uns ricos, como Herodes, estava com muito dinheiro construindo um palácio, mas a maior parte da população vivia numa pobreza, porque tinha que pagar os impostos para Roma, para Herodes, né, e o sofrimento era realmente grande. Rebeliões. A história relata que as rebeliões eram constantes. Vocês lembram no julgamento de Gamaliel, que ele citou vários rebeldes que se levantaram. Ali ele citou, vamos dizer, os grandes movimentos de pessoas que foram para o deserto, formaram exército, atacavam exército romano. E isso vai acontecer, nós veremos aí grandes rebeliões, aquela que vai culminar na destruição de Jerusalém no ano 70, mas depois terá ainda uma grande rebelião. As rebeliões serão constantes. E diz que toda festa iam aqueles rebeldes, que aí como iriam saber quem eram os rebeldes, né? Iam aqueles rebeldes como peregrinos, mas todos já formando verdadeiras quadrilhas, e eles entravam com facas escondidas, e o trabalho era o seguinte: no meio daquela multidão eles tinham que esfaquear alguém. Aproveitavam às vezes para roubar também, mas principalmente eles precisavam criar tumulto, e às vezes até atacar soldados. Então, quando eles atacavam soldados romanos, aí acabava havendo uma matança. Os romanos pegavam, vamos matar aí uns 100. Pega 100 pessoas aí da população e sai matando. O local onde eles estavam, sai matando todo mundo. Então, isso era comum, infelizmente. Crucificação, vai chegar período da história dizer de acontecerem de 2.000 judeus serem crucificados por dia, em períodos de rebelião, no período, por exemplo, da rebelião do ano 70. Então, as rebeliões eram constantes. Ok? E a genealogia de Maria, como eu falei para vocês, é outro ponto importante para vocês tensionarem, porque as genealogias de Mateus e de Lucas, elas são diferentes. Você pode observar, é citado o nome de José, mas o pai de José já é diferente, toda a genealogia é diferente. Elas só vão se encontrar em Davi. A genealogia de Mateus, que é a genealogia de José, ela passa por Salomão. Já a genealogia de Lucas, que é a genealogia de Maria, ela passa por Natã, irmão de Salomão, filho de Davi. Ok? E é muito interessante isso. Primeiro porque Maria é um cumprimento da profecia lá do Gênesis. Deus prometeu que o Salvador da humanidade seria chamado a semente da mulher, ou seja, não teria participação do homem. Porque vocês sabem que, cientificamente falando, semente é o quê? Semente é o sêmen, ou o esperma. Porque a ciência diz que a semente da vida está no homem. Mas no caso de Jesus, não teve a participação do homem. O óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele é filho de Maria, mas ele não é filho de José. Geneticamente, hoje, sabe-se como ocorre, né, o DNA, como o DNA da mulher faz todo o processo para transmitir o DNA para as crianças. Jesus só tinha o DNA de Maria. E o que a ciência descreve hoje é que o esperma, ele leva o DNA do homem, que fecunda e une-se ao DNA da mulher, e a partir disso existe uma combinação a ponto de, por exemplo, então uma criança nasce com, por exemplo, o olho do pai, tá ok? Ou com o cabelo da mãe, com uma característica diferente do pai ou da mãe. Por quê? É uma combinação. Já Jesus não, ele tinha só o DNA de Maria, porque ele era a semente da mulher.
ok? E eu digo que esse trabalho certamente é um trabalho do apóstolo Paulo. Pode até ser que Lucas tenha pensado nisso. Vamos fazer a genealogia de Maria, porque Jesus não é filho de José, Jesus é filho de Maria. Então vamos fazer a genealogia de Maria. Eu penso que seria a obra do apóstolo Paulo, porque ele era companheiro de Lucas e, teologicamente falando, ele era, claro, o maior conhecedor desse assunto em relação a Lucas. Ele foi criado naquela escola de Hillel. Ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o neto de Hillel, então era a escola de Hillel. Okay? Mas o apóstolo Paulo ele teve que fazer uma reinterpretação. Por isso que ele foi 3 anos para a região da Arábia, ok? Para reinterpretar o que a escola de Hillel passou para ele. Porque, pelo jeito, como eu falei para vocês, ou por ignorância, por não ter interpretado corretamente as escrituras, tá bom? Ou por ter interpretado, mas não ter coragem de falar, resolveram ficar quieto. Essa segunda possibilidade, sinceridade, eu não penso. Porque eu acho que um judeu que soubesse interpretar as 70 semanas de Daniel, e um homem até sério, como a história descreve Hillel, ele iria, pelo menos na hora da sua morte, ele iria deixar para as pessoas, iria deixar mensagem para as pessoas. Olha, o que eu quero dizer para vocês eu estou perto de morrer, mas, segundo a profecia de Daniel, o Messias está para chegar no mundo. Porque Daniel profetizou, ele morre em tanto tempo, por exemplo, ali, segundo a história, ele morreu 20 anos antes da morte de Jesus, que ele morreu no ano 9 da era cristã, Jesus teria morrido no ano 29, são datas aproximadas sempre, nós não temos certeza dessas datas, tá ok? Mas ele morreu 20 anos antes da morte do Messias, ou seja, 20 anos antes de completar a semana 69 de Daniel. Então, o mais provável é que ele não soubesse interpretar. Porque se ele soubesse interpretar, ele fazia igual Copérnico, né? Que ele, quando descobriu que a Terra girava em torno do Sol, com medo da Igreja Católica matá-lo, ele escreveu, fez o livro, mas falou para o companheiro dele, olha, só publica depois que morrer. Mas a verdade tem que aparecer. Eu acho que se ele soubesse a verdade, ele falaria. Não, infelizmente, Hillel, ele não interpretou. Ok? E o apóstolo Paulo, que fazia parte dessa escola, que era muito conceituada, tá bom? O apóstolo Paulo, ele acabou tendo que reinterpretar as escrituras. Né? Por isso se isolou por 3 anos na Arábia. E eu acredito que ele, como um grande pensador, um grande teólogo do Novo Testamento, ele então foi o homem que corrigiu toda essa interpretação. Por quê? A família dos fariseus, a escola de Hillel, interpretou errado. E também, para você ser uma escola funcionando em Israel, nesse período, funcionando em Jerusalém, você não podia falar contra os Herodes. Ok? Então, eles não falaram. O apóstolo Paulo teve agora que fazer uma reinterpretação. E eu acredito que ele é provavelmente a pessoa que falou para Lucas usar a genealogia de Maria, porque Maria era descendente de Davi. Tá bom? E Jesus era descendente de Maria. Agora, é interessante que vocês vão encontrar, tem rabinos, que eles falam o seguinte, que o Novo Testamento, o cristianismo está errado, porque jamais o Messias nasceria, né, de uma mulher. A genealogia, a regra é pelo homem. O homem é que tem que gerar um rei. É assim que os judeus acreditam. Os judeus podem até acreditar sim, mas eu digo, eles estão errados. Porque eles tinham que olhar para a profecia deles. A profecia lá do livro de Gênesis diz que o Messias, ou seja, seria a semente da mulher. O que significa a semente da mulher? Significa que não tem participação de homem. E é o homem que tem a semente da vida. Então isso
Se ele olhar para a profecia dele e olha para o que a ciência diz hoje, que a ciência ainda ajuda esse israelita, esse judeu, a entender a profecia dizia que o Messias seria a semente da mulher. Então, os rabinos que eu vejo na internet criticando os cristãos, dizendo que é um Messias nascer de uma mulher, isso está errado, o judaísmo não aceita isso. O judaísmo, então, ele criou uma regra fora da Bíblia, fora da Tanakh, porque a Tanakh diz que o Messias seria a semente da mulher, ou seja, ele seria descendente de uma mulher, não teria participação de homem, né? E como Jesus, o Messias, disse, a Escritura não pode ser anulada. Então eles têm que seguir as Escrituras, ou seja, o Messias nascerá de uma mulher. Mas o que acontece? Os mesmos erros que aconteciam de interpretação nos dias do Novo Testamento estão acontecendo hoje. E em alguns casos até pior. Né? Por quê? No dia do Novo Testamento eles erraram a interpretação. Isaías tinha profetizado, o Messias chegou. Isaías profetizou 700 anos antes. Tá bom? Agora, pense, segundo os judeus, até hoje a profecia da vinda do Messias não se cumpriu. São 2.700 anos. Será que é esse mesmo o plano de Deus? Que o Messias só viesse 2.700 anos depois de Isaías? E Daniel deu um tempo que não tinha como chegar a 2.700 anos. Daniel deu um tempo de 483 anos. Aquela escola de Hillel, ela não interpretou isso. Eles não olharam para isso. E até hoje, então, os judeus, os rabinos hoje, ainda seguem esse erro de interpretação. Ok? E eu ainda vejo os rabinos dizendo que Jesus não podia ser o Messias porque o Messias não podia nascer de uma mulher. Tem que ser um descendente de Davi, homem. Não, mas a profecia diz que ele nasceria sim de uma mulher, sem participação de homem, porque ele é chamado a semente da mulher. Ok? Mas essa participação do apóstolo Paulo, essa possibilidade, né? Eu acredito ser a mais provável.